Tá gravando. Agora tá. Olá pessoal que nos acompanha no Ciência Informa. Hoje eu estou aqui com a Desirê Coelho e a gente vai falar um pouco sobre dietas que não funcionam. Na verdade, a gente vai falar sobre o conceito que a gente defende, que é o conceito de que dietas, em geral, não funcionam. Me referindo, obviamente, a dietas restritivas, naquelas que você reduz ou a quantidade total de calorias, ou um alimento específico, ou um grupo específico alimentar, de nutrientes, qualquer tipo de dieta restritiva. Bom, a gente já discutiu bastante em outros momentos, tanto em texto quanto em vídeo, por que a gente acredita que isso não funciona, que essa estratégia não é muito boa. Não, a gente não vai se alongar sobre isso, mas a gente quer explorar um outro aspecto dessa discussão, que é o fato de que algumas pessoas, ao verem esse tipo de abordagem, pensam, bom, então eu posso comer de tudo, do quanto eu quiser, a qualquer momento. Exato. E aí vira o oba-oba, né, Desirê? Exato. Qual seria a alternativa? As pessoas, às vezes, é esse sentimento mesmo que as pessoas têm. Ah, então se não é para fazer uma dieta restritiva, eu posso comer de tudo, qualquer coisa, em qualquer quantidade? Não, não é assim. Né? É super importante que as pessoas entendam que a alimentação, ela tem que sim ter uma qualidade. Então não é que ela vai ficar comendo fast food o dia inteiro, sendo que a gente fala que pode comer fast food, né? O que pode comer um hambúrguer. A qualidade você vai guiar, principalmente no post que a Fabi fez há um tempo atrás, sobre diferenciando a qualidade dos alimentos. Estão falando de alimentos frescos, o que são, os alimentos minimamente processados, os alimentos ultraprocessados. Se uma pessoa só tem na alimentação, só quer comer o dia inteiro alimentos ultraprocessados, no longo prazo ela vai ter uma consequência desse consumo ruim. Então é importante entender que, por mais que a gente fale que pode comer o que a pessoa quiser, existe, claro, uma limitação de qualidade e quantidade nesse o que quiser. Até mesmo porque as pessoas, Gui, todo mundo, eu dou um exemplo que as pessoas conseguem se identificar de uma maneira mais simples. Quem já viajou, passou um longo período fora de casa, sabe que quando está em casa, naquela alimentaçãozinha do dia a dia, a gente aqui no Brasil come arroz com feijão na hora do almoço, tem um café da manhã, come uma fruta, enfim. Quando fica muito tempo longe, né, ou porque viajou, Estados Unidos eu acho que é mais crítico, quem já vai para os Estados Unidos sabe. Só tem McDonald's e Subway. A gente só come muito em hambúrguer no começo, né, que é muito gostoso lá. E aí chega no terceiro, quarto dia de viagem, começa a dar meio que cansar aquela alimentação e começa a dar uma vontade, eu acho que, não sei se pra você, que o Gui tem problema com salada. Comer carne, sim. Mas você começa a sentir falta daquela alimentação mais simples do dia a dia, dá vontade de falar, eu preciso do meu arroz com feijão. Então entender que as pessoas, quando elas estão conectadas com o corpo dela, o corpo ele realmente começa a induzir a pessoa a falar, olha, preciso de uma alimentação, essa alimentação que você está seguindo aqui não é uma alimentação de um certo modo saudável. Então a gente não gosta de falar que existe alimento bom e ruim. Por quê? Porque numa alimentação boa, é uma alimentação que você vai comer o seu chocolate, que você vai comer, né, uma batata frita, mas é uma alimentação que a base dela é construída com alimentos frescos. Desirê, você está falando aqui de algumas dicas para melhorar a qualidade da alimentação. Isso. E aí tem um outro aspecto que é a quantidade. Isso. Daria para dizer que para você não ter que seguir regras ou cálculos ou coisas que são muito engessadas e que a gente sabe que funciona muito mal para as pessoas, daria para as pessoas tomarem mais consciência do seu próprio corpo, do que o corpo dela está dizendo para ela em relação ao quanto ela tem de fome, o quanto ela já está saciada. Sim. O que você pode dizer em relação a isso? A fome nada mais é do que uma necessidade do nosso corpo por alimento. E as pessoas hoje em dia elas seguem muito comer por um horário, porque querem comer de cada 3 horas. E aí elas acabam comendo em momentos que não tem fome e muitas vezes isso é um excesso para ela. Pode funcionar para algumas pessoas, mas para outras não. E então a fome é uma sensação muito importante no consumo alimentar. E a gente tem que comer conforme a fome. Algumas pessoas têm muita dificuldade de identificar os momentos que elas estão com fome, até mesmo porque às vezes o que acontece, ela fica tão tomada na rotina de trabalho dela, ou na rotina diária, que ela não percebe a fome aumentando. E aí quando vai comer, Gui... Tá morrendo de fome. Tá morrendo de fome. E quando vê a comida, parece que abre um rombo assim no estômago, né? E ela vai e come exageradamente. Então isso significa que não é que a pessoa não estava com fome antes, ela simplesmente não percebeu a fome dela. Ignorou os sinais do seu próprio corpo. Ignorou os sinais... ignorou, exatamente. E também tem algumas pessoas que têm dificuldade de perceber a saciedade, ou de parar de comer quando percebe que está ficando saciado. Isso tem um pouco daquela cultura de precisamos limpar o prato, né? Exato, porque é muito ruim, né? Se a gente der um exemplo, por exemplo, a gente for todo mundo do blog, nós 5, a gente for para o mesmo restaurante e pedir o mesmo prato, concorda que vai vir a mesma quantidade de comida?
que Com todo certeza mundo... o que você precisa comer é muito menos do que o Mimi precisa comer. Exatamente. Então, assim, eu como bem, mas não faz sentido. O que todo mundo faz? Come tudo. Então você percebe que como é que o mesmo prato, com a mesma quantidade de comida, sacia todo mundo? Não sacia. Faz sentido. Não faz sentido. Então essa história de limpar o prato, sim, não tô falando de desperdício, jogue fora a comida, mas poxa, leva para casa, né? Ou quando você está se servindo, aprender a se servir de acordo com o que você realmente vai precisar comer ou vai... Readequar o cardápio. Então falar assim, poxa, eu sei que a porção desse restaurante, dessa massa é muito grande, pede para vir menos. Então acho que tem várias estratégias que aí o nutricionista pode trabalhar com cada um para tentar fazer com que a pessoa perceba melhor a fome e coma conforme a fome e também perceber a saciedade. Mas uma coisa muito importante para quem tem fome, para quem tem dificuldade nesses sintomas, é uma diquinha que eu acho que é muito legal, que é por mais que a nossa fome mude de um dia para o outro, tem dia que a gente acorda morrendo de fome, tem dia que a gente acorda sem fome nenhuma. O processo fisiológico de digestão e absorção de um alimento, ele é sempre o mesmo. Então, às vezes, a pessoa parar para pensar, faz sentido eu já estar com fome? Né? Porque, às vezes, ela simplesmente está com vontade de comer. Mas aí isso é assunto para outro vídeo. Tá certo. Então, espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Desirê. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.